Queridos irmãos, pela força do hábito, ainda nós dizemos que estamos aguardando um avivamento. Mas se isso não é avivamento, o que nós estamos esperando? Vamos desfrutar da bênção do Senhor, da presença do Espírito Santo, porque Ele tem muito mais a nos dar. Abra a Bíblia em Josué, no capítulo 3, versos 1 ao verso 5. Esta semana estive com o pastor Argemiro ainda e pedi a ele: ore por minha vida, para Deus me dar uma palavra dos céus para nós. E eu confesso aos irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra diferente, uma palavra de agradecimento, uma palavra que nos levasse a raciocinar, reconhecer as grandezas de Deus. Mas não foi possível, irmãos. E quando o pastor Argemiro falava, Deus confirmava no meu coração esta palavra, que nós vamos meditar nela por alguns instantes. Josué capítulo 3. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial, deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Desta forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tome o vosso assento e vamos meditar. Eu peço a máxima reverência e atenção de todos, para que possamos ser aqui rápidos. Nós queremos ainda distribuir a ceia para os irmãos e entrar 2026 agradecendo a Deus em oração. Queridos irmãos, nestas últimas semanas nós tivemos cultos de gratidão, tivemos cultos aonde pudemos louvar ao Senhor por todas as bênçãos que Ele derramou sobre nós no ano de 2025. Mas agora nós precisamos olhar adiante, olhar para 2026, para que nós tenhamos o que agradecer a Deus no próximo ano também. Por isso eu trago uma palavra que nos leva a nos posicionar diante do nosso grande Deus Todo-Poderoso. Porque há um segredo para receber, para ver, para viver os milagres e as maravilhas do Senhor. E este segredo, irmãos, é um segredo que os nossos pais, as gerações passadas, eles sabiam como alcançar, eles sabiam se posicionar. E nós podemos até saber o caminho, mas muitas vezes temos dificuldades em nos posicionar diante de Deus para receber as bênçãos do Todo-Poderoso. E nós vemos que o povo saiu do Egito e após 40 anos no deserto,
chegaram às margens do rio Jordão. Mas o rio estava acima do seu leito, precisava de algo divino, um milagre, para que pudessem atravessar o rio Jordão. E é interessante uma coisa, que a geração que viu o Mar Vermelho se abriu, na sua grande maioria, já não estava ali, haviam morrido no deserto. A geração que chegou no Rio Jordão não tinha conhecimento do que Deus fez lá no Mar Vermelho. E Deus queria dar a eles esta oportunidade, esta experiência de também passar por uma situação semelhante ao que os seus pais viveram. Às margens do Rio Jordão estava um povo que havia ouvido seus pais falarem das maravilhas de Deus, mas ainda não tinham vivido as maravilhas de Deus. Se nós fazermos um balanço da nossa geração com a geração passada, nós vamos estar na mesma situação. Nós ouvimos falar muitos testemunhos de curas, libertações, transformações miraculosas de vidas que Deus salvou e trouxe para o seio da igreja. E nós ouvimos isto e lá no fundo do coração, eu creio que para vocês também, nós queremos, Deus faz de novo. Nós queremos viver estas experiências, mas entre as exigências de Deus para realizar estas coisas, estes milagres, tinha um porém. O versículo 5 nos diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué falou estas palavras com convicção. A Bíblia diz: Josué disse ao povo. Deus não mandou Josué falar, mas ele tinha experiência porque ele viveu com Moisés. Ele estava à porta da tenda, quando Moisés estava com o rosto ainda brilhando, de ter falado com Deus cara a cara. Ele sabia o caminho, e ele sabia o que Deus estava orientando o povo, e ele afirmou: amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O ano de 2026 está chegando, e se nós nos santificar, nos consagrar, nos colocar na presença do Senhor, fazer a sua vontade, eu e qualquer um de nós pode afirmar: santifiquem-se. No ano de 2026, Deus fará maravilhas no meio de nós. Deus fará maravilhas. Isto é a Bíblia que está nos dizendo. Porque Deus tem poder de fazer o que Ele quer. Mas o povo deveria cooperar, fazendo a sua parte. É o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos buscando, e Deus está pronto a fazer, Deus está pronto a agir, e nós veremos estas coisas, porque nós estamos no caminho. Nós podemos ver isto em outras ocasiões. Lá em Êxodo, Moisés se aproximou da sarça ardente, para ver que mistério era aquele que estava em chamas, mas não se consumia a sarça. Mas antes de se aproximar, ele foi alertado: tenha reverência, Moisés, o lugar é santo, não pisa aí, sem antes tirar as sandálias dos teus pés. O lugar, o tempo em que nós vivemos, é um tempo
de santificação. E nós devemos ter esta reverência diante do nosso Deus, porque não é do nosso jeito, é do jeito dele. Em Êxodo capítulo 19, o verso 10 diz assim: e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todos, descerá sobre o monte Sinai. Quantos querem ver Deus descer? O Espírito Santo ter liberdade, o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, para vermos as maravilhas do céu, as maravilhas de Deus em nosso meio. Em Números, capítulo 11, o verso 18, Deus ordenou a Moisés que falasse ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Vocês notaram que é sempre para amanhã, é para o terceiro dia? Porque Deus dá tempo para nós nos prepararmos para receber as bênçãos do Senhor. E eu creio que 2025 foi o ano da preparação. E a partir de amanhã, em nome de Jesus, nós vamos ver as bênçãos do Senhor caindo sobre a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja, o nosso estado será impactado pelas bênçãos do Senhor. Irmãos, existem outros textos que podem provar a mesma coisa, mas a palavra que está aqui saltando aos nossos olhos é santificação. No último culto, o pastor vem falar de santidade. No último culto, nos últimos instantes, o pastor vem mais uma vez cobrar a igreja. Não é o pastor, irmãos, é Deus que fala conosco nesta noite. É o Espírito Santo que, antes de eu falar isso, já está falando ao teu coração. Porque muitas vezes nós queremos receber, nós queremos ver o milagre, mas nós não queremos renunciar, não queremos nos santificar, não queremos orar, não queremos nos consagrar. E Deus espera só isso, só a consagração. Ouvia, conversando com o presbítero André, hoje ele disse uma frase, que muitos olham para as mãos de Jesus, mas têm dificuldades de olhar para o rosto de Jesus. É como uma criança que chega diante do pai e espera que o pai dê alguma coisa, mas não olha para o rosto do pai, ele quer algo. A nossa geração está vivendo isso. Nós queremos tudo que Deus nos dá, Senhor. A nossa oração inicia pedindo. E nós temos muitas vezes receio de olhar nos olhos do Pai, porque sabemos que haverá um olhar que nos julga, que nos cobra, que nos incentiva, mas também que ataca a nossa consciência, o nosso coração, porque Ele conhece o profundo do coração do homem. Que a nossa geração venha a olhar para Deus, para o seu rosto, para ver o que Deus tem ainda para nós, e não apenas para as mãos. E santificação é esta palavra conhecida, muito pregada, e ela quer dizer estar limpo de coração, sem maus sentimentos, sentimentos que desagradam a Deus, desagradam o nosso irmão,
mas estar limpo, puro, íntegro. Significa vestes espirituais limpas, sem resquícios de pecado. Significa viver uma vida separada de tudo aquilo que o mundo vive. Uma vida longe da corrupção, das más influências, das heresias, para não profanar a nossa fé. Significa viver uma vida de consagração total, separada de Deus, sem dividir o nosso tempo, a nossa atenção com aquilo que é santo e um pouco com aquilo que é profano. Nós temos que ter a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa fé exclusivamente para Deus. Significa ser santo. E este ser santo, irmãos, é quando nós podemos abrir o nosso coração para Deus e saber que aquilo que Ele vê no nosso interior é o que realmente nós somos, santos diante de Deus. Os nossos pais viveram isto, vidas íntegras, deixaram um nome na história. E quando havia um velório de um homem de Deus que partia, as palavras ditas diante de um caixão eram as mais sinceras possíveis. Homens simples, mas santos diante do nosso Deus. Eles viveram os milagres que nós queremos viver. Eles experimentaram coisas que nós ouvimos falar, o nosso coração tem desejo de ver, mas é só isso: consagração, santificação, porque isso é a porta de entrada das maravilhas, das curas, do batismo com o Espírito Santo, das transformações de vida que nós queremos ver, que nós queremos experimentar. E às vezes, nós ficamos tão alegres com um testemunho, que parece que ganhamos o ano. Crente tem que viver testemunhos diários. Se a nossa fé fosse suficiente, assim como for dos nossos pais, nós viveríamos de milagre em milagre, de vitória em vitória. Mas eu retorno a dizer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O povo santificado atrai as bênçãos de Deus, atrai os milagres de Deus, atrai Deus para o meio da igreja. Nós estamos nos santificando, nós estamos orando, e Ele vem, Ele habita, Ele passeia no meio da igreja. Nós podemos sentir hoje, mas Ele tem muito mais. Ele quer derramar, Ele quer fazer sobejar nas nossas vidas o seu grande e infinito poder. Em Joel capítulo 2, o verso 15 em diante, diz assim: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. E o versículo 18 encerra dizendo: então o Senhor
teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Quando a igreja se une, quando os obreiros, os pastores, os sacerdotes fazem a sua parte, então Deus, o Senhor, se compadece do seu povo. E nesta ocasião não faltou chuva, os inimigos foram enviados embora, não faltou alimento, e Ele derramou sobre eles o seu Espírito. O caminho é o mesmo, não muda, porque Deus é o mesmo. A santificação continua sendo o grande segredo para que as maravilhas do Senhor aconteçam no meio da igreja. Vivemos em uma época que nós almejamos, até oramos para receber os milagres do Senhor, mas muitas vezes no nosso coração não está ardendo a chama de fazer aquilo por amor a Deus, mas por um benefício que Ele pode nos dar. Os olhos de Deus estão sobre nós. Logicamente, aquele povo que passou o Jordão, assim como o povo que passou o Mar Vermelho, nós não podemos afirmar que 100% estava santificado. Mas a grande maioria que se santificou, levou os outros juntos. Mas hoje Deus trabalha em nossos corações, trabalha na vida daqueles que se santificam, que oram, que se consagram todos os dias, mas também fala com aqueles que estão ficando para trás. Deus está mostrando o caminho. A arca vai 1 quilômetro na frente para vocês olharem e saber aonde devem passar. E nós estamos sendo alertados todos os dias. Jesus Cristo vem aí, está às portas. Mas precisamos estar santificados, não apenas para subir, mas para ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre nós. Irmãos, há um chamado a esta geração, eu e você, santificação. Há um apelo divino, um apelo a nós, de Deus, não é dos homens, porque nós temos promessas de Deus, e vocês sabem disso. Hoje à tarde eu coloquei um vídeo de um pregador no grupo da igreja, eu creio que muitos assistiram. O nosso estado é pesado, para ganharmos uma alma é difícil. Tudo é mais difícil do que outros estados da nossa federação. Mas Deus está nos preparando para uma chuva de bênçãos. E eu convido você, não atrase a bênção do Senhor. Se una à igreja, a igreja que ora, que suplica, que dobra os joelhos. Se una àqueles que estão na mesma visão, multiplicação do povo de Deus, que evangeliza, que fala, que dá bom testemunho. Nós precisamos estar unidos. Eu convoco você, igreja, santifique-se, se envolva com as coisas de Deus, porque Deus vai começar a realizar coisas que nós não estamos acostumados a ver. Você crê assim? Deus vai começar a fazer a partir de amanhã, porque a igreja está orando, a igreja está santificada, está consagrada, e nós queremos ver as maravilhas de Deus. Por isso, não sepulte os teus sonhos,
Não enterre a esperança, os projetos. Espera um pouquinho mais, se coloca na presença de Deus, porque 2026 vai ser o ano da vitória da igreja. Como o pastor Argemiro falou, lá fora pode ter crise, pode ter qualquer coisa, mas é na crise que Deus se coloca de pé e defende a sua igreja. Porque aquilo que é fácil, aquilo que é possível humanamente, não glorifica a Deus. Mas o que é impossível para o homem, Ele faz, e o seu nome é glorificado, e não o nosso. E Ele vai ser glorificado na nossa vida. E Ele não faz nada pela metade. Deus faz na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus vai fazer em todos os âmbitos, porque Ele é Deus. E nós somos ovelhas desse maravilhoso pastor. Amém?